O deputado Abílio Brunini, bolsonarista, é realmente um dos maiores aliados, se não o maior aliado de Lula na Câmara dos Deputados. Eu já falei isso pra vocês. Recentemente ele protagonizou mais um dos seus espetáculos bizarros e grotescos de baixarias em comissões, em sessões que acontecem no Congresso Nacional. E ele é um dos maiores aliados do Lula porque toda essa confusão dele enfraquece Bolsonaro. Porque mostra que a oposição não está articulada o suficiente em torno de bandeiras para se opor ao Lula. E como não há oposição, como não há bandeiras, muitos parlamentares não vão conseguir votos através de Bolsonaro. Então eles precisam migrar para Lula. Ah, mas aí eles vão ficar pedindo emendas, cargos, tudo bem. Lula entrega e eles acabam votando a favor do governo. Na sua opinião, o que você acha do Abílio Brunini? Essa postura dele enfraquece Bolsonaro, ajuda Lula? Então deixa o seu like e, claro, se inscreva no canal. O novo barraco do Abílio Brunini, ele que é aquele deputado que parece o tio Chico da família Adas, aquele careca, que parece um pouco também um porquinho. Aconteceu numa comissão na Câmara dos Deputados que estava discutindo o conflito em Israel. E lá pelas tantas, o Abílio Brunini começou a falar aquelas bolsonarices todas a respeito do conflito, aqueles chavões que os bolsonaristas que nem sabem onde fica Israel, nem devem saber qual é a bandeira de Israel, gostam de propagar. E aí ele apontou o dedo para um representante palestino, o representante palestino apontou também o dedo para ele, foi uma grande confusão e a comissão precisou ser encerrada com a chegada da Polícia Legislativa. Olha a situação, o espetáculo bizarro, grotesco, que foi protagonizado pelo Abílio Brunini. Eu, no lugar ali da pessoa que estava falando, eu falaria simplesmente, olha Abílio, eu acredito que você nem saiba onde fica Israel. Se eu pedir para você apontar no mapa mundi, você não vai saber, talvez você aponte no meio da África. Porque de fato, eu acredito que Abílio Brunini tenha que também passar por um teste de alfabetização. Mas cá entre nós, essa comissão, aquela sessão foi todo um espetáculo bizarro. Porque quem eram os especialistas que foram chamados para discutir com o Brasil o conflito na região? Famosinhos de internet. Ah, faça-me um favor. Famosinhos de internet, pretensos especialistas vão discutir um assunto tão importante apresentando ele para a nação brasileira. Aí eu fui abrir o currículo Lattes dessas pessoas, que se dizem especialistas. O que é o currículo Lattes? O currículo Lattes é o currículo dos pesquisadores, dos acadêmicos, onde você coloca tudo que você fez na sua vida acadêmica e de fato prova aquilo que você está falando a respeito da sua especialidade. O primeiro deles é o André Lastiste, e eu já vi ele algumas vezes aqui na plataforma, aqui no YouTube. Aí eu não sei qual é a posição política dele, não sei quais são os posicionamentos, mas eu fui procurar o Lattes, ele que fala que é doutorando em ciência política. Não tem Lattes. Ora, como que um doutorando especialista no assunto não tem Lattes? Estranho, se você conhecer mais sobre o André Lattes, você coloca aqui. O outro era o professor Roque, o professor Kulker. Aí que é filiado ao Partido Novo, deputado federal, fui atrás do Lattes dele, professor da ESPM, fala que é especialista no Oriente Médio. Cadê as publicações acadêmicas dele? Os artigos científicos não tem. Ah, mas por que precisa ter o artigo científico? Porque a pessoa que se diz especialista e se apresenta para o Brasil como especialista, precisa ter ali os assuntos mais atualizados. Porque um artigo acadêmico, ele mostra que você está por dentro daquele assunto que você está discutindo. Até mesmo as professoras das universidades públicas que foram lá não tinham muito respaldo acadêmico a respeito do assunto. A professora da Universidade de São Paulo é filiada ao departamento, alocada no departamento de letras, não tem a publicação sobre o assunto. Então assim, se você vai discutir esses assuntos com o Brasil, você precisa ter uma referência sobre isso. Então é só para tirar foto mesmo, é uma grande palhaçada como o Abílio faz e ajuda completamente o Lula. Porque o que acontece? O Abílio ele quer votos, somente isso. E ele vai conseguir esses votos, ele vai receber votado, talvez até seja prefeito da cidade dele no Mato Grosso. Salvo me engano, é Cuiabá. Enfim, ele vai ser bem votado. Vai ser bem votado. Só que o que acontece? Todo esse tumulto do Abílio atrapalha a própria organização da oposição. Ele tumultuou o CPI dos atos antidemocráticos do 8 de janeiro, tumultuou a CPI do MST. Ele atrapalhava, ele nem era membro da comissão. A CPI do MST era a grande esperança dos bolsonaristas porque eles estavam em maioria e eles não conseguiram absolutamente nada para fustigar o movimento e para fustigar o governo Lula. Mostrando que o movimento é completamente diferente daquilo que os bolsonaristas gostam de falar.
Mas por que aconteceu isso com a comissão? Porque tinha um monte de besta ali? Sim, entre eles Ricardo Salles, mas porque o Abílio Brunini confundiu, fez uma grande bagunça naquela comissão, prejudicando os próprios bolsonaristas, ajudando o governo Lula, porque não houve nenhum tipo de produção negativa contra Lula e contra o governo. E a grande pergunta que fica, e nós temos que fazer, é: cadê o Conselho de Ética da Câmara dos Deputados para punir o Abílio Brunini? Ele quebra decoro em todas as sessões que ele aparece. Ele é um deputado que precisa da bagunça para conseguir ter votos. Ele não é aquele deputado que tem votos através de emendas, através de projetos. Não. Ele é o deputado da bagunça, então ele vai fazer isso para crescer nas redes sociais como um lacrador de direita contra representantes da esquerda. Mas se ele for continuar fazendo isso, quebrando decoro, ele precisa ser punido. Mas ele não é punido porque o Conselho de Ética na Câmara dos Deputados, ou melhor, o Conselho de Ética do Congresso é uma grande vergonha. O único ponto positivo disso é o enfraquecimento que ele faz com o Bolsonaro. Se vocês repararem, o Bolsonaro está sendo abandonado. Nós estamos falando isso já há alguns vídeos, algumas semanas. Dentro do PL, ele nem é visto mais como a grande estrela do partido. A grande estrela é Michele. Por quê? Porque o Bolsonaro, ele não somente não mobiliza mais ninguém fora do Congresso, mas ele não mobiliza ninguém dentro do Congresso. Porque o bolsonarismo é um movimento de caráter até individual. Eles não estão preocupados com o Bolsonaro. Eles estão preocupados com eles mesmos. No caso, o Brunini está preocupado em fazer a bagunça dele para obtenção de votos. E os bolsonaristas, Nicolas Ferreira, o próprio Eduardo e esses outros aí, Bia Kicis, Zambelli, eles estão preocupados só com os votos deles. E eles vão ficar fazendo bagunça para o público deles. Só que o público deles é suficiente para eles continuarem vencendo eleições, mas não é suficiente para que o Bolsonaro possa comandar uma massa da oposição no parlamento, porque não há uma causa. E se você não é um político de rede social, se você é um político de causas, bandeiras, e você não tem isso no bolsonarismo, você vai ter que migrar para o Lula, para pedir emendas, para pedir cargos. Ah, mas isso deixa o Lula mais fraco. Não necessariamente. Isso aumenta o potencial de votos do governo para conseguir aprovar as propostas, como no caso da reforma tributária. Ah, mas eles vão pedir para o Lula. Tudo bem, o Lula entrega e eles dão os votos. Isso fortalece o governo e enfraquece a oposição. É só bagunça. Eles fazem tanta bagunça que nós temos brasileiros que estão presos, são reféns lá na área do conflito, nas suas próprias casas, porque eles não podem sair. Enquanto o Abílio Brunini estava fazendo a sua pantomima, estava fazendo a sua bagunça, brasileiros estavam presos na região. E está sendo muito difícil para que houvesse a liberação dos brasileiros. Foi uma luta do governo Lula. Uma grande luta. Só que os bolsonaristas não querem que eles sejam liberados. Por quê? Eles querem que esses brasileiros percam as vidas lá, para poderem apontar o dedo para o governo Lula e falarem que o governo Lula foi incompetente. É exatamente isso que eles querem. Porque eles não se mobilizam, eles não querem fazer absolutamente nada. E a prova, pessoal, é o próprio Bolsonaro. O Bolsonaro é um enorme preguiçoso, ele é um papudo. Porque recentemente, ele disse que na época dele, de governante, ele estava alinhado às verdadeiras nações boas do mundo, as nações corretas. Ele era amigo do Bibi, que é o primeiro-ministro israelense. Ótimo. Se ele era amigo do Bibi, e ele, como ex-presidente, ele poderia se oferecer para intermediar as negociações, usando a influência dele. Ele fez alguma coisa? Nada. Ah, eu não posso fazer nada, não me cobrem, eu sou ex. Ele falou isso. Mas ele pode ser cobrado, porque ele tinha condições de fazer. Se ele quisesse de fato ajudar, ele poderia falar: Lula, eu quero ajudar, eu estou disposto a ajudar. Vamos negociar juntos, a gente faz aqui uma comissão juntos e a gente negocia diretamente com o Bibi para que haja a liberação dos brasileiros. Ele fez isso, ele não fez absolutamente nada. Nenhum bolsonarista fez. Quem fez foi o Eduardo Bolsonaro, uma moção de repúdio. Só. E festejou, como se tivesse, nossa, o grande suprassumo. Eduardo teve uma moção de repúdio aprovada e é o máximo que ele vai fazer para os brasileiros que lá estão presos. E nós temos relatos diários do cerco que foi feito contra os brasileiros. Brasileiros correm risco de perderem suas vidas e os bolsonaristas fazem o quê? Um circo na Câmara dos Deputados. O presidente, o ex-presidente, não faz absolutamente nada, só faz comício em padaria, faz comício em churrascaria, mas trabalhar que é bom, não trabalha.
e agora tá pendurado na esposa, porque se ele larga a Michelle, ele perde a boquinha que ele tem no partido. Isso é o bolsonarismo, que é representado por Bill Brunini, Bolsonaro, Eduardo, por essa gentalha toda. É a oposição que nós temos. É uma oposição barulhenta. Vai encher o saco? Vai. Mas, por outro lado, favorece muito o governo Lula.